Olá, seja bem-vindo ao Visões do Jornalismo, um programa do mestrado profissional em jornalismo do FIAM-FAAM Centro Universitário. Neste espaço, nós receberemos todos os meses profissionais e acadêmicos para discutir questões importantes do jornalismo brasileiro contemporâneo. No programa de hoje estão conosco Raquel Long, professora no curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina e pesquisadora na área de narrativas ciberjornalísticas. E Daniel Tosi, editor do UOL Tab, projeto multimídia do portal UOL, lançado em 2014. Hoje vamos falar sobre novas linguagens no jornalismo online e inovações na reportagem multimídia. Olá, Raquel. Olá, Daniel. Muito obrigada pela presença de hoje no nosso programa. Obrigada pelo convite. Vou começar falando um pouco sobre reportagem multimídia. A gente pode entender esse formato como algo que define o jornalismo online hoje? Quer dizer, algo que o diferencia dos outros tipos de jornalismo? Raquel. Desde que eu comecei a verificar essa narrativa do jornalismo online, no caso, nos ambientes digitais, uma coisa que chamava atenção era como que o jornalismo está se aproveitando das possibilidades da linguagem dos meios digitais, que efetivamente é uma linguagem que difere um pouco do impresso, em termos principalmente expressivos. Uhum. Então, quando a gente vê surgirem formatos como os que a gente está concebendo como grande reportagem multimídia, a gente percebe, e um pouco antes disso, os especiais multimídia, né, que ficaram famosos lá pelas produções do Clarim.com, a gente vê que são formatos que realmente têm especificidades que são próprias desse ambiente. Então, a gente pode dizer que esse tipo de formato é um formato que a gente pode dizer que é específico desse jornalismo nos meios digitais. Eu tenho colocado dessa forma, né, um pouco para diferenciar também do impresso, embora uma coisa importante é que o jornalismo continua sendo o jornalismo. Quer dizer, não há uma diferenciação entre o jornalismo como conceito, como prática que se faz num ambiente impresso do que o que se faz no ambiente digital. Uhum. Apenas o que tem, enfim, são essas práticas que recorrem a possibilidades de linguagem, de técnica, enfim, né, que o digital proporciona. Então, nesse sentido, eu acho que dá para dizer que são, sim, formatos próprios do jornalismo digital. No caso, a grande reportagem multimídia, eu acho que pode ser algo que a gente pode dizer que é específica do jornalismo digital. Daniel. Eu acho que, já partindo desse ponto, eu acho que ele nasce realmente como nativo do meio digital, do que a gente chama de jornalismo multimídia na internet. Ele nasce aí, só que também não há um impeditivo, aí depende de projetos, de iniciativas, de negócios viáveis, de que outros formatos em mídias que a gente chama de tradicionais também acabem trabalhando esses conceitos de alguma maneira. O caminho mais fácil é televisão, tentando fazer sempre uma intersecção, como qualquer grande emissora hoje no mundo, no Brasil, no mundo, tenta absorver aquela linguagem, né, que surge editorialmente ou por meios de entretenimento, ou memes ou virais na internet. Então, há essa intersecção que pode migrar de um para o outro, uma troca de know-how. Só que hoje, realmente, a grande inovação surge na rede, né, das mais variadas formas, e aí ver como isso realmente pode ser aplicado a produtos editoriais. Mas acho que a grande particularidade que a inovação vai realmente seguir partindo dos meios nativos digitais, de verdade, não mais do que a gente chama de mídia tradicional, é a escala que tudo isso pode alcançar. São os meios de distribuição inéditos que não param de se renovar, de surgir, de você descobrir possibilidades, e a partir desse momento você tentar, de acordo com o produto que você tem, com a proposta
digital que você tem, principalmente em ambientes mobile, como chegar para quem você realmente quer entregar aquilo e numa escala nunca antes vista. Você pode ter muitas ideias que já aconteceram em um momento anterior, em projetos de jornalismo, só que ficam restritos a um determinado público, a um determinado país, cidades, e hoje, uma escala que você pode chegar tanto em qualidade, quantidade, um outro nível de entrega. Né? E falando em escala de qualidade, o formato long form, ou seja, esse jornalismo aprofundado, extenso, porém, que investiga muito, que tenta recortar um pedaço da realidade e explicá-lo, ele tem ganhado espaço no Brasil. E isso contraria um pouco as expectativas iniciais do surgimento da internet, do jornalismo online, de que o leitor, o internauta, não teria tempo nem paciência para ler longos textos na internet. Por outro lado, ele também tem recebido algumas críticas no sentido de que às vezes o texto é muito longo, mas ele nem precisaria sê-lo, porque não tem tanto material ali. Numa forma de identificar o longo como profundo, mas nem sempre seria isso. Na opinião de vocês, como é que esse formato tem se concretizado no jornalismo brasileiro? Uma pergunta difícil. Eu acho que isso nada mais é do que a forma como a grande reportagem do impresso se reconfigura nos meios digitais. Né? E o que acontece? No começo, vamos dizer, há uns 20 anos atrás, logo que surge o jornalismo nos meios digitais, a gente tinha um outro cenário tecnológico, um outro cenário de velocidade de informação pela internet, enfim, era tudo menos, né? Era tudo mais devagar, mais lento, enfim, menos possibilidades. E aí se tinha essa noção, desde que se começa a fazer jornalismo nos meios digitais, que, bom, nós não vamos poder escrever muito porque as pessoas não vão ler muito, a coisa tem que ser fragmentada, a coisa tem que ser rápida, e isso perdurou por um tempo, mas por um tempo em que a tecnologia e todos esses outros aspectos eram configurados de uma certa maneira, mas que vinha evoluindo. E com essa evolução também evoluiu uma forma da gente, enfim, poder ler melhor as telas, além de multiplicarem-se em tamanho, né? Porque a gente tinha primeiro só o desktop. O jornalismo online estava lá no PC de mesa, né? No PC, na mesa, enfim. Com o surgimento de tablets, com o surgimento de aparelhos celulares inteligentes, que também permitem a leitura, e também de tecnologias que tornaram a tela, a luminosidade da tela mais fácil de ser lida, isso também tornou mais possível o consumo, vamos dizer, a aceitação e a leitura desse tipo de texto mais longo. Então, acho que tem um pouco de uma consequência natural de uma evolução tecnológica, enfim, que teve reflexos em várias desses dispositivos, né? Velocidade em que a gente recebe a informação, enfim, o que também atua para receber vídeos, receber fotos, enfim, né? Receber no sentido de consumir, no sentido da leitura. Então, eu acho que tem isso, que o uso do texto mais longo, enfim, nada mais é do que dar esse espaço para a grande reportagem no jornalismo digital. É claro que ela vai ter que ter, para ser, enfim, boa, tem que ter todos os cuidados que o bom jornalismo deve ter. Uma boa apuração, um bom texto, uma boa redação, algo que instigue o leitor a continuar a leitura e a não, enfim, interromper. E claro que, como em todos os ambientes e cenários, também tem aquelas forçações de barra, que de repente as pessoas, bom, vou encher linguiça para fazer um texto longo, porque afinal a gente está fazendo aqui agora que não pode ser por aí, né? Eu acho que o fundo de tudo a gente tem lindas e boas, grandes reportagens investigativas, textos longos, o texto long form, não é?
que está trazendo, eu acho, um fôlego novo aí para o jornalismo, e está trazendo coisas interessantes, assim, né? Coisas bem interessantes do ponto de vista narrativo e expressivo também. Eu acho interessante como a gente já, praticamente toda a era da internet comercial, com as particularidades da internet brasileira, editorial dos portais, né, o país dos portais, nenhum outro país do mundo aconteceu, quer dizer, já tem quase 20 anos toda essa ideia, está próximo disso, como as discussões elas vão, né, voltando, se reciclando. Lembrando na virada do século, quando houve um grande investimento pré-bolha, surgiram vários sites novos que investiam em jornalismo, investiam em produtos editoriais, e surgiu ali um estranho no ninho, que era o No Ponto, depois No Mínimo. Foi uma iniciativa que assim, não existia a expressão, tanto aqui como nos Estados Unidos ou na Europa, ou em qualquer outro lugar, o conceito long form, não, isso é um projeto long form, mas é o que a gente poderia já chamar na época de long form. Eram textos muito, artigos ou reportagens de um fôlego muito maior, num ambiente digital que estava sendo apresentado, né, então, não é nem usuário, internauta, porque era um leitor mesmo, médio brasileiro, e né, só composto por jornalistas então, de renome, praticamente todos do impresso. Né? E é interessante eu lembro entrevistas de vários à época, como eles estavam se sentindo realizados do limite daquela que a internet parecia oferecer. Cara, o meu limite agora é o ponto final. Né? Não tenho mais nenhum, não tenho o editor me amolando, não tenho o secretário de redação ameaçando desligar meu computador no fechamento, não tenho mais nada disso, eu tenho o ponto final como o meu limite para contar a minha história. Não sobreviveu, né? Não sobreviveu por N razões, enfim, modelo de negócio, depois enfim, todo o turbilhão de coisas que vão acontecendo, mas você vê como assim, esse tipo de experiência, ela vem há algum tempo e vale sempre pensar que quando a gente fala, acho que um long form hoje, a primeira coisa que vem a gente é a questão do texto longo. Ele pode ser uma reportagem boa, ruim, como a professora comentou. Né, os pilares do bom jornalismo são aqueles que já são conhecidos, não é a internet que vai mudar, todo mundo tem que acompanhar noticiário no celular, só que vai mudar. Todo mundo sabe, se vai ser pronto, realmente tem que ser profundo, analítico, oferecer várias visões, não necessariamente concluir nada. A gente vive até um momento que, nossa, basta de conclusões, todo mundo tem que ter... Levanta perguntas, né? Levanta questões, aponta caminhos, põe perspectivas, e aí realmente usar... Eu acho que são poucos os projetos que realmente fazem isso de maneira bem sucedida, oferecer a informação, o consumo de informação enquanto uma experiência, e aí automaticamente pode acabar sendo visto long form, não, porque vai ser mais profundo, pode ser um pouco mais extenso. Você usar os recursos multimídia interativos que realmente a tecnologia hoje oferece para construir um outro tipo de long form, e às vezes só em vídeo, às vezes em vários pequenos vídeos, né? E às vezes saindo do texto, não deixa de ser não chama long form, não, mas outro tipo de aprofundamento jornalístico que você pode também tentar colocar em escala industrial. O grande desafio acho que é sempre esse. Já surgiram, 10 anos para cá, experiências fantásticas, batizadas Snowfall, super especiais, vamos lá, mas a grande questão é o processo industrial disso, como viabilizar, como reunir profissionais capazes de fazer isso numa periodicidade realmente, uma cidade grande, em um bom número, não 1 por ano, 2 por ano. E sempre lembrando a importância que são long form, a gente tem que captar, talvez toda essa questão dos negócios que mudaram, os formatos que a gente vai estudando, de certa forma, a gente mais que nunca está disputando, né, a atenção das pessoas com inúmeras outras possibilidades que podem ser super agradáveis. A gente vê realmente todo o conceito de economia da atenção. Então, o long form em si, ou qualquer tipo de reportagem, ela vai ter que ser super atraente. Às vezes você quer oferecer algo super completo, o usuário pode curtir, gostar, mas até certo ponto. Mas você oferecer uma possibilidade que mostra isso aqui vale a sua atenção, isso aqui realmente vale o seu tempo.
né? E pensando no seu projeto, no Altab, como é que ele surge dentro do portal? Ele surge já financiado, pensando em novos modelos de negócio, né? Ele surge já financiado, pago, ou é uma aposta do UOL para atrair a atenção dessa audiência que tem ali tantas novidades que chamam a atenção? Quer dizer, foi uma coisa para trazer audiência e depois trazer o investimento, ou foi o contrário? Eu acho um pouco de duas coisas. Assim, o UOL como um portal, ele de alguma maneira, junto na sua produção da sua própria equipe ou por meio de parceiros, ele sempre pôde oferecer, junto do noticiário Hard News, junto de produtos de entretenimento, produtos de maior fôlego, né, com conteúdo de maior fôlego. Mas era um momento no qual a direção identificou que havia espaço, inclusive de mercado publicitário, e era um momento que acho que o UOL precisava buscar novos formatos, novas ideias. Já tinha uma série de experiências recentes com formatos especiais que a gerência de interface junto com a redação desenvolvia, e valia a pena apostar num novo produto, pensando também tanto numa entrega editorial quanto numa entrega publicitária. Houve um trabalho em equipe grande com alguns consultores, e buscar um formato que fosse novo, realmente novo, tentasse buscar inovações, fosse entendida como uma reportagem especial multimídia interativa, e que tivesse entre as suas inovações uma preocupação de entrega também de publicidade, uma preocupação com o mobile. A partir daquele momento só cresceu, e várias mudanças que a gente foi fazendo, foi pensando também nesse consumo de informação via celular, e garantir e também parte dessa inovação entra a questão da entrega em uma escala industrial, né? São pouquíssimos produtos que com esse caráter, né, de profundidade, uniforme, seja em vídeo, seja em texto, combinando ambos, tentando buscar uma experiência nova que sobe praticamente toda semana, como o Altab acaba fazendo. Foi feita essa discussão, foi criado um produto, e ele sendo sido vendido ou não ao mercado. Eu acho que o formato de monetização dele do Tab era novo, o formato propriamente dito em si, mas não o conceito de negócio, era um conceito de venda de publicidade que não é exatamente uma novidade. Mas independente, ele já nasceu já vendido, já tinha empresas que iam patrocinar, mas independente dessa venda ou não acontecer, ele o UOL ia partir para um caminho, desenvolver esse produto. Né? No primeiro momento tinha um número delimitado de edições. Como a direção avaliou que tinha sido uma experiência bem sucedida, decidiu estender, e foi estendendo, e hoje é um produto dentro da casa consolidado. E partiu daí, né, um estímulo a projetos similares. Né? Existe a equipe do UOL Tab, e dentro do UOL, vendo que vale a pena, foi desenvolvido também, né, outros formatos especiais, né, similares, para toda a equipe, todas as outras editorias também trabalharem em conteúdos, formatos, enfim, pesquisarem, pensarem coisas novas, trabalharem em propostas novas, nesse sentido de ter um material de maior fôlego, mais profundo, né, e algo que está dando sequência, tentando continuar a fazer isso. E você, Raquel, estuda reportagem multimídia, narrativa multimídia há uma década, pelo que eu acompanho do seu trabalho, é mais ou menos por aí. Por aí. Como é que você pode avaliar, né, traçar o que vem sendo feito nessa linha, nesses novos formatos, a exemplo do surgimento e a consolidação do Altab? Que outras novidades apareceram? Eu acho interessante que o Daniel coloque a questão da escala, enfim, e da entrega, e daí uma coisa importante que eu acho que o Altab alcançou aqui no panorama brasileiro é a serialização
A gente tem semanalmente, desde 2014, o Altab entregando esse tipo de conteúdo multimídia, interativo, que, alguns com mais, outros com menos interatividade, com um tratamento expressivo que varia e que dá, enfim, um vigor novo a cada produto, né? Isso eu acho bem interessante aqui no caso do Brasil, casos como o do Tudo Sobre, né, da Folha de São Paulo, até agora, se não me engano, foram 5, e se sabe que tem, e aí, apesar de não ser sistemático, mas também é uma série. Então, uma coisa das séries, eu acho, nessa coisa da produção de narrativas multimídia, aqui no nosso panorama, eu acho que está bem interessante com esses 2 exemplos, enfim, são exemplos bem bacanas do que está acontecendo. O Globo tem alguma coisa, o Estadão teve alguma coisa, alguns jornais mais lá para o sul também, enfim, tem também produção em termos de narrativas multimídia. Mas eu acho que eu vejo muito também coisas que estão se desenvolvendo em termos de usar novas possibilidades expressivas, como drones, por exemplo, né? Ou como mesmo 360, né? A imagem 360 que agora o Estadão já tem, enfim, acho que a Folha também já tem, o Globo está usando alguma coisa, em nível internacional a gente vê mais, né? O New York Times tem um diário, 1 minuto diário que é em 360, um vídeo 360, além de outras produções de mais fôlego com imagens 360 graus, seja em vídeo, seja em fotografia. Fotografia 360 no Brasil já vem há algum tempo, assim, o Dia fez, enfim, muitos, a Folha mesmo fazem algumas coisas, né? Mas uma coisa que eu ligo bastante é essa questão. A gente estava falando de jornalismo de narrativas long form. De narrativas long form, multimídia, que vão ter uma boa apuração, um bom texto, mas também boas estratégias expressivas, como, por exemplo, trabalho de imagem, foto, vídeo. E uma coisa que deve se destacar quando a gente fala, eu acho, desses conteúdos multimídia, sem dúvida, é o trabalho do New York Times, porque é uma estrutura, uma organização que há pouco até foi noticiado, eu acho que há umas 3 semanas atrás, o New York Times já alcançou 2 milhões de assinantes assinantes exclusivos digitais, né? Isso mostra, enfim, que a gente disposta a pagar por bom jornalismo, não é? E ao mesmo tempo a gente vê coisas no New York Times, como Snowfall, que o Daniel citou, e que parece que é um divisor de águas vamos dizer, na produção de narrativas multimediáticas, porque traz um outro tipo de apelo expressivo, enfim, mas com muita inventividade, com um texto muito bom, que ganhou o Pulitzer, inclusive, etc., né? Então, enfim, são sinalizadores de uma qualidade muito importante no que está se fazendo. E só para falar de um outro exemplo do New York Times, que eu acho muito legal, que começa, o nome é Greenland is Melting Away. É sobre uma base de pesquisadores na Groenlândia, e começa com uma imagem de drone sobre um rio, gelo dos 2 lados e o curso do rio, enfim, numa imagem de drone, e que ela vai dando uma certa imersão naquele conteúdo que você, leitor, enfim, é sugado para dentro daquele conteúdo de alguma forma. Eu acho que pela força expressiva exatamente do uso daquele tipo de imagem, enfim, daquela construção. E um outro momento interessante dentro dessa matéria, que fala sobre esses pesquisadores, enfim, sobre todo o problema climático mesmo, enfim, e de derretimento, né? Uma imagem que é feita a partir de fora da Terra, parece que é uma imagem de satélite que vem lá do espaço sideral, e ela vai fazendo, à medida que tu lê, ela vai dando um zoom até chegar às cabanas, à base mesmo de pesquisadores. E isso é uma coisa de uma força expressiva
muito interessante, assim. Então, o que a gente tem visto são essas novas experimentações que são muito legais. Uma coisa, outra coisa simples. Estava falando para o Daniel, o Altab dessa semana, alguns vídeos sobre a noite de São Paulo, vídeos, e com uma força, com uma construção, enfim, de arte e de conteúdo que é muito legal. Então, assim, eu acho que todas essas coisas estão mostrando que tem coisas muito boas nesse ambiente digital que a gente pode explorar para fazer um bom jornalismo. E isso está acontecendo, assim. E tem mil outras coisas para citar, enfim, cito coisas que mais, né, nesse sentido. Né, eu acho que são coisas bem importantes, bem interessantes. Ao contrário do long form, aqui a gente não tem só o limite do ponto final. O tempo, infelizmente, é um limitador aqui nosso, mas, enfim, é uma discussão que rende muito mais. A gente espera voltar a esse tema em novas edições. Eu agradeço muito a presença de vocês dois, acho que foi um debate muito rico. Muito obrigada novamente pela presença. Obrigado. Obrigada também. Ótimo. Obrigada também. E você, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.